Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Mário Paiva, programador de Kit Bordados. E nesse vídeo iremos estar aprendendo sobre os padrões de ponto dentro do PDesign 11. O que são os padrões de ponto? Por que eu preciso entender isso aí, né? Que faz parte aí da sua programação dentro do software, tá? E a realidade de cada ponto, né? Os ajustes de cada ponto, quais são suas diferenças, tá? Que você, né, é necessário que você tenha essa compreensão, tá? Mesmo que você não conheça todos os ajustes, todas as configurações, mas é necessário que você tenha a compreensão dessas diferenças desses pontos, tá? Se você quiser se aprofundar mais sobre esses tipos de comportamento de pontos, sobre os tutoriais, sobre dentro do PDesign 11, você pode até acessar a apostila do PDesign 11. A apostila ela é gratuitamente disponibilizada pelo próprio site da Blotter, tá? Se você ir lá no site da Blotter, você vai ver essa apostila aqui, tá? Aí você vai ter todas essas informações e as outras informações também sobre o software. O que é essa apostila? Na realidade, nada mais é do que o manual do PDesign 11, tá? Então, se você gosta de ler, né, gosta de se inteirar por dentro do software, você pode estar lendo aí, você vai compreendendo, fazendo aí o que a apostila vai ensinando. Assim você vai ficando mais experiente com o software, tá? Mas vamos lá, para você que às vezes não tem tempo de ler, né, vamos falar aqui rapidamente, fazer um vídeo ensinando vocês sobre esses padrões dentro do PDesign 11. Primeiramente, esses padrões de ponto dentro do PDesign 11 são três. E esses mesmos padrões servem para o PDesign 9, para o PDesign 10. Tá? Por quê? Porque houve atualizações do software, porém eles continuaram trabalhando com os mesmos padrões de ponto. Tá? E são três tipos de padrões que têm comportamentos totalmente diferentes um do outro em relação à estrutura do software. Tá? Então vamos lá. O primeiro padrão que temos aqui, se você olhar pela apostila, vai ser o padrão de pontos, tá? Temos aqui o padrão de pontos e a apostila fala aqui que os dados de bordado integrado criado por meio de uma conversão no PDesign 11. Então, o que são esses dados integrados dentro do PDesign 11, né, do padrão de pontos? Vamos voltar aqui no software, joia? Então, dados integrados dentro do PDesign 11 são os dados de bordados gerados, criados aí, tá? E quando você importa esses dados para o PDesign 11, ele vai reconhecer que são pontos de bordados, tá? Porém, ele não reconhece a sua estrutura do ponto. O que é essa estrutura do ponto, Mário? São os tipos de pontos, se é um ponto de contorno, se é um ponto de preenchimento, se é um ponto zigue-zague, se é um ponto de execução, se é um ponto de se é um ponto de vamos colocar aí um ponto motif, tá? Então temos vários tipos de pontos dentro do PDesign, tá? Mas ele não consegue reconhecer isso aí. Ele pega o bordado em si e cria uma estrutura de bordado, ele vai ser bordado conforme foi criado, porém no aspecto de configuração ele não consegue acessar essas configurações. Ele salva o seu bordado em dados integrados, em dados de bordado, tá? Ou seja, se você clicar aqui em cada item em si aqui temos aqui um padrão de ponto. Como que eu sei reconhecer que isso aqui é um padrão de ponto? Quando você traz, no caso que eu importei ele aqui da minha pasta, trouxe aqui para o nosso PDesign, e eu notei que aqui na configuração, quando eu selecionei qualquer parte dele, ele apareceu aqui pontos, tá? Então ele é um padrão de pontos. Então se eu acessar qualquer um dos seus dados aqui, dos seus designs aqui, se eu vir aqui na nossa direita onde ficam os atributos da costura, que são as configurações dos pontos, vou clicar em atributo de costura e não consigo ver nada, não tem nenhum dado atrelado a ela. E se eu clicar aqui no atributo de texto, também não tenho nenhum dado. Por quê? Porque isso aqui não é um texto, é um ponto de bordado, tá? É um padrão de ponto de bordado, tá? Então, o que eu tenho, o que eu consigo fazer num tipo de padrão igual a esse? Eu consigo ajustar o seu tamanho, que é o redimensionamento dele, eu consigo até mesmo ajustar algumas cores de determinada parte do bordado, porém eu fico limitado a isso aí, né? Mas espera aí, por que esses dados veio dessa forma para mim, né? O correto, gente, quando você cria
um design dentro de qualquer software de bordado é que você transforme, se o software dá essa opção para você, ele num padrão de ponto, tá? Que aqui chamado no PDesign é padrão de ponto. Por quê? Esse padrão de ponto nada mais é do que chamado de arquivos de bordados, tá? Temos dois tipos de padrões universais aí para o seu design: o arquivo de bordado e o arquivo de trabalho, tá? Quais são as diferenças dos dois? O arquivo de bordado ele vai gerar o que você está vendo aqui, que é o padrão de ponto, ou seja, o seu cliente não precisa ter acesso à estrutura da sua matriz, tá? Até mesmo por segurança, se você vende uma matriz para o seu cliente e ele resolve lá modificar qualquer coisa lá e vai acabar falando o programador que fez a matriz mal feita e alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, se você limitando, né, essa estrutura do seu ponto, a pessoa que for ter acesso à sua matriz, mesmo que tenha um conhecimento de bordado, não vai conseguir fazer de maneira original qualquer modificação nela aqui, tá? Então vamos lá, continuando para a gente não perder a linha do raciocínio. Então, se você tem aqui uma matriz no padrão de ponto, você não consegue ter acesso à sua estrutura do seu ponto de bordado, ou seja, o seu cliente não consegue, gerando assim insegurança. E as suas configurações mínimas que você consegue fazer nela é o ajuste e redimensionamento, que não pode ser feito de qualquer maneira, tá? E alguns ajustes nas cores, tá? Mas como assim, Mário, o ajuste e redimensionamento? Note que eu tenho aqui o nosso padrão de ponto. Vou clicar sobre ele, tá? Selecionei ele. Se eu quiser redimensionar essa matriz, note aqui abaixo que eu tenho essa matriz, ela possui 16.045 pontos, tá? Então, se eu pegar e clicar em qualquer uma das hastes aqui e diminuir esse padrão de pontos, tá? E note que ele diminuiu, porém a quantidade de ponto permaneceu. Isso, o que o PDesign fez? Ele fez de uma forma que pegou sua matriz, ele espremeu essa matriz, ele encolheu essa matriz forçosamente, né, mantendo a mesma quantidade de pontos. Ou seja, ele reduziu sim o seu tamanho, porém continuou com a mesma quantidade de pontos. Isso vai causar que os pontos vão ficar com uma densidade um ponto muito perto um do outro, uma densidade muito alta, vamos dizer assim. Então o que vai acontecer? Seu bordado vai ficar rígido, né? Pode quebrar uma agulha e muitos outros fatores podem acontecer num padrão de pontos quando o seu cliente ou até mesmo você não sabe como editá-lo, tá? Por isso que a edição de padrão de ponto é preciso fazer conversões nesse padrão para que você consiga ter acesso à estrutura do bordado, porém não é a mesma estrutura que o criador, que o programador criou original, tá? O PDesign faz um reconhecimento dos pontos, né? Traz algumas opções lá que você pode ajustar, porém não é a mesma coisa que a matriz original, que é chamado de arquivo de trabalho, tá? O padrão de ponto é um arquivo de bordado. Então vamos lá. Então note que eu fiz erroneamente, eu diminuí a minha matriz, né? E ele continuou com a mesma quantidade de pontos. Eu vou voltar aqui na seta voltar, para a gente voltar ao tamanho original, tá? Então como que eu faço se eu fosse fazer uma edição de tamanho nessa matriz? Eu teria que colocar o cursor do mouse sobre um das nossas hastes, pressionar a minha tecla Ctrl, que é a tecla CTRL do nosso teclado, e diminuir, né? Note que quando eu fiz isso aí, apareceu no meu cursor do mouse, apareceu um quadrinho, né, dizendo que ele vai fazer o cálculo do redimensionamento. Então eu diminuo a nossa matriz e ele faz o cálculo do redimensionamento dessa matriz, tá? Então se eu ver aqui embaixo a quantidade de pontos, nossa matriz ele diminuiu e diminuiu sua quantidade de pontos. Temos aqui 8.876, ou seja, de 16.045 diminuiu para 8.876. O programa, o software, fez o recálculo da densidade desse ponto para que não ocorra esses pontos ficarem muito perto um do outro devido a você espremer essa matriz sem o cálculo do dimensionamento, do redimensionamento da densidade, tá? Então, diminuir aqui. Então, esse é o meu padrão de ponto. Ah, Mário, mas se eu quisesse fazer uma conversão, se eu quisesse acessar a sua estrutura, note se eu clicar, conforme eu já mostrei para vocês agora aqui, minha estrutura de bordado, não consigo acessar nada. Se eu quiser fazer
uma suposta edição nessa matriz chamada de padrão de pontos, que está aqui com padrão de pontos, eu tenho que fazer uma conversão. Existem algumas conversões, a gente não vamos entrar em detalhes sobre conversões nesse vídeo, tá? Mas vamos mostrar para você como que faz essas conversões para que você já aprenda, né, a maneira correta. Então temos aqui a conversão de bloco, tá? O próprio nome aqui fala que os padrões transforma num padrão de bloco, tá? Dados manuais de perfuração. E temos aqui o padrão de contorno, que converte os dados em padrão de contorno. Então você pode selecionar um ou outro para você ver as suas diferenças. Então geralmente a gente usa aqui o de contorno. Eu vou aqui converter para contorno, vou converter aqui tudo para contorno. Tá? Não se preocupe sobre isso aí, porque você vai saber o que é um padrão de contorno. Tá? Então, quando eu utilizei aqui o padrão de contorno, convertei tudo ele para contorno, ele entendeu que todo que existe na nossa camada aqui deveria ser convertido num contorno e criou um design só. Veja só. Tá? Então, eu tenho uma outra opção de contorno lá. Então, vamos voltar aqui. Vamos aguardar o programa responder joia. Então, eu vou vir aqui em pontos novamente. Eu posso converter aqui partes para contorno. Esse parte para contorno, o programa vai, o software vai, o algoritmo vai tentar interpretar esses designs aqui, as partes deles aqui, e trazer as suas camadas aqui, de modo que eles possam ser editados, tá? E converter essas partes em contorno. Note que, mesmo fazendo a conversão, o próprio design ele muda suas características, tá? Ele não fica com uma característica original. Geralmente, algum dado ou outro acaba se perdendo ou acaba implementando outros dados na sua matriz, tá? Então, vou clicar aqui em converter para contorno. Então, quando eu clico em converter para contorno, note que ele converteu para contorno. Acho que você notou aqui a diferença, que ele já deu uma mudada aqui, tá? Então, conforme eu falei para vocês, que um padrão de ponto, quando você converte ele para tentar acessar seus ajustes, né, a sua estrutura, ele vai depender da interpretação do software em relação àquele tipo de ponto. Ele vai ocasionar sim algum tipo de modificação na sua matriz. Ela nunca vai ser como a original, que era o padrão de trabalho, tá? A única maneira de você ter o padrão original, que era o arquivo de trabalho, é você pedindo para o programador este arquivo que ele criou lá. Aí sim você consegue modificar a sua matriz de uma maneira mais correta, vamos dizer assim. Mas na grande maioria dos casos, quando você pega uma matriz da internet, ou então você ganha, ou o cliente envia para você, ele não envia esse arquivo de trabalho, você acaba precisando recorrer a esse recurso. Então vamos lá. Então, uma vez que eu transformei ele aqui partes para contorno, se eu clicar, por exemplo, aqui nessa parte laranja, eu clicar duas vezes, veja o que vai acontecer. Note, se eu vim aqui em atributos, eu tenho aqui o atributos já, eu já consigo modificar a sua direção do ponto, por exemplo. Posso clicar aqui, muda aqui a direção, veja aqui que ele vai mudar aqui a direção do nosso parte do nosso design, tá? Então, eu posso ter algum acesso a algumas partes dele aqui. Vamos clicar aqui novamente, vamos clicar sobre ele. Note que aqui eu também agora tenho acesso ao tipo de preenchimento. Se eu quiser mudar um tipo de preenchimento, por exemplo, para um padrão aqui de preenchimento programado, tá? Eu mudo aqui para um outro padrão e assim eu consigo fazer essas alterações quando eu transformo ela em contorno, tá? Note aqui abaixo eu tenho cada camada que ele conseguiu reconhecer em particular, tá? Então eu consigo fazer esses ajustes nessa camada. Mas só lembrando que não é a mesma coisa que o original. Geralmente, na grande maioria dos casos, você vai ter uma perca de qualidade fazendo essa conversão, tá? Então vamos lá. Joia. Agora vamos voltar aqui. Vamos voltar como se fosse do zero de novo aqui. E vamos fazer o outro tipo de conversão para vocês entenderem, tá? Vou voltar aqui para o padrão de ponto. A gente estava no padrão de forma. Estou voltando aqui. Joia, agora é um padrão de ponto. Note aqui que é um padrão de ponto. E se eu clicar aqui nos seus atributos, eu não consigo acessá-lo porque o padrão de ponto não existe atributo, tá? Ele é um arquivo de bordado, ou seja, um arquivo pronto para ser bordado e o programador não quer que você acesse a sua estrutura. Então vamos converter ele agora aqui para blocos, tá? Então se eu clicar aqui em converter para blocos, ele vai pedir que tipo de conversão que eu quero para blocos. Existe aqui três modos, tá? É da sensibilidade, a fina, a normal e a grosseiro. Você pode testar aí no seu design em cada situação. Você pode tentar o fino, ou o modo normal, ou o modo grosseiro, porque cada design vai ter um tipo de interpretação, tá, gente? Então é importante que você faça esse teste. Então você tem uma barra aqui, você pode correr essa barra, né, numa das opções aqui.
Mas vamos deixar aqui na normal, tá? Vou clicar aqui em OK. Então, quando eu converto ele para um padrão de bloco, note o seguinte, ele fez a conversão aqui normal, você pode notar que estão todas as camadas aqui. Porém, se eu clicar aqui no maisinho, tá? Vamos clicar aqui no mais. Joia que a nossa parte do bordado foi dividido, é como a gente pegasse essa parte do nosso cartão, da nossa parte laranja aqui, e eu pegasse, vamos supor que ele fosse, vou dar um exemplo bem fictício para vocês, né? Se é essa a palavra que eu posso utilizar. É como se ele fosse uma porcelana, tá? Esse design fosse um design de porcelana, e eu pegasse esse design e jogasse no chão e quebrava, né, em vários pedaços. Então é isso que o padrão de bloco faz. Ele cria vários pedaços em tipo blocos, como se a gente tivesse quebrado ele mesmo. Então cada pedaço aqui é um pedaço do seu bordado. Veja aqui, eu vou selecionando aqui, tá? Então, o que esse padrão pode causar problema, né? Geralmente, até o padrão, até o suporte, o ponto de suporte, que é um underlay, que é chamado aí a sobrecostura, né, desse nosso objeto, ele quebra em pedaços. Então, ele vai bordar, o design vai ser bordado normalmente, tá? Porém, os seus tipos de ponto, ele ficou em vários pedaços. Se você for fazer alguma configuração, você vai ter que fazer configuração por pedaço. Isso, com certeza, não seria muito viável, porque veja a quantidade de pedaços que ele transformou, esse nosso padrão, tá? Isso eu estou falando aqui na cor de laranja. Vamos aqui para a cor... clicar aqui no maisinho, vamos aqui na cor preto. Na cor preto também é a mesma coisa, ele criou vários pedacinhos da cor preta, cada pedaço aqui é uma parte do design, tá? E se eu clicar sobre ela, eu posso ter acesso sim à sua estrutura, né? Sua direção do ponto, a sua densidade, o seu sob costura, que é o underlay, tá? Que é o ponto de suporte. Então, o padrão de bloco, ele consegue fazer assim as suas conversões. E geralmente também tem uma perca no padrão de bloco. Porém, a perca é menor do que o padrão de contorno, tá? Quero que vocês sempre lembrem disso. A perca da conversão do padrão de bloco é menor que a do contorno. Porém, a maneira de você editar esse padrão de bloco, ele é muito mais trabalhoso que o padrão de contorno. Então, as duas têm suas particularidades, dois tipos de padrões de conversão, tá? É tudo gerado de um padrão de contorno se você quiser ter acesso à estrutura da matriz, porém não é o acesso original. Simplesmente é um ajuste que você talvez precise converter para que tenha acesso à estrutura para você fazer esse ajuste, tá? Então, bem entendido então essa parte de padrões, tá? De ponto, tá? Esse é o primeiro padrão dentro do nosso PDesign 11. Espero que vocês tenham compreendido isso aí. Caso não tenha compreendido, dá uma lidinha aqui na apostila do nosso, vamos ver aqui, dá uma apostila aqui do nosso PDesign 11, tá? Que vai falar aqui com mais detalhes sobre esse tipo de padrão. Joia. Então, continuando, esse é o primeiro padrão. Qual que é o segundo padrão que o PDesign fala? Deixa eu voltar aqui para o padrão original, tá? Está convertido aqui para blocos. Vamos aqui para o padrão de pontos, para a gente poder deixar ele aqui no canto. Está pesando bastante. Vou deixar aqui. Tudo bem. O segundo padrão que o PDesign fala, né, que o tutorial do PDesign fala, que é o padrão de texto. São dados criados com a ferramenta de texto. Aqui é bem simples a compreensão, né, desse nosso conceito de segundo padrão. O padrão de ferramenta de texto, ele é utilizado aqui, criado com essa ferramenta de texto. Então, vou clicar aqui em texto, vou clicar aqui na letra A, por exemplo, vou clicar aqui no nosso design e vou digitar as iniciais do kit bordado. Vamos colocar aqui K e B. Já feito isso aí, eu posso clicar em Enter, né, e ele vai gerar o texto para a gente. Bem simples, né, bem rápido, bem eficiente aí dentro do PDesign. Então, note que eu tenho aqui as configurações do nosso padrão de texto nos atributos de texto. Se eu clicar aqui nos atributos de costura, eu tenho somente a configuração do ponto, tipo assim, a densidade, a compensação de encolhimento, relacionado aí à estrutura do ponto. Mas as maiores configurações, nos maiores ajustes do padrão de texto, está aqui no atributo de texto. E que atributos são esses aí? São que você pode mudar o espaçamento, o deslocamento, o ângulo de rotação, o espaçamento caractere, o espaçamento linear. Então você tem aqui diversas opções, né? Utilizar algumas formas prontas aí do próprio PDesign para que você crie aí modificações, tá?
Então, se eu quiser clicar fora, né, se eu vir aqui novamente e clicar sobre o texto, ele vai habilitar aqui os atributos de texto. Eu posso mudar esse texto. Vamos colocar aqui bordados, só para a gente poder exemplificar. Pronto. Joia. Então eu posso fazer bastante alterações, mas tudo que está aqui está relacionado ao texto, tá? Então eu tenho aqui um padrão de texto, e se eu clicar aqui no texto, tá? Eu vou ter acesso aqui aos padrões de ponto desse texto. Eu posso, tipo assim, mudar o ponto de cheio para um ponto de preenchimento. Posso fazer isso aí, porque ainda assim é o padrão de texto, tá? Eu posso colocar um contorno, ativando aqui a costura de região, colocar aqui um ponto corrido, mudar a sua cor no ponto corrido vamos colocar para vermelho, já está vermelho, tá? Mudar para vermelho, então dando destaque aí. Então tudo que eu vou editar aqui está relacionado ao texto, tá? Independente a estrutura do ponto, mesmo assim está relacionado ao texto. Mas Mário, qual que é a diferença dele em relação à estrutura do padrão de ponto? O padrão de ponto não tem, né, relação, você não consegue editar nada, simplesmente só suas cores e o seu redimensionamento. O padrão de texto você já tem domínio dentro da estrutura, mas porém ele está relacionado ao texto, tá? Se você precisar fazer qualquer alteração, né, vamos dizer assim, uma combinação com um texto, com alguma parte de um bordado que você está criando dentro do PDesign, ele não consegue por estar em formatos diferentes, tá? Como assim, Mário? Vamos supor que você vai criar alguma coisa no padrão de forma, no padrão de contorno, que é o padrão original do PDesign 11, né, como das outras versões também. Você não consegue fazer uma interação entre dois designs, entre o padrão de texto e o padrão de forma, de modo que você vai fazer um ajuste, por exemplo, remover uma sobreposição. Você não conseguiria fazer isso aí porque os dois estão num padrão diferente, tá? A gente vamos falar daqui a pouco sobre isso aí, como chegar na ferramenta forma. Então, temos aqui o nosso ferramenta, a nossa padrão de texto, que é uma outra forma também, que é um outro tipo de aliás, que é um outro tipo de padrão dentro do PDesign 11. É bom que vocês fiquem atentos a esse tipo de padrões, que cada um se comporta de uma maneira diferente, tá? E temos o último padrão, vamos ver aqui no nosso tutorial, que é o padrão de forma. O padrão de forma, também chamado de padrão de contorno, são dados criados com ferramenta de formas e aplicados em direção, costura, uniforme, direção, costura em toda a região. Então, o que é o padrão de forma dentro do PDesign? O padrão de forma dentro do PDesign, ou também chamado padrão de contorno, tá, gente? É o padrão onde você tem acesso a toda a estrutura do seu design. Vamos reduzir essa palavra aqui, porque está muito grande, tá? Vamos deixar KB mesmo só, para a gente poder deixar lá em cima. Joia? Tá ok? Vamos clicar nele aqui. Vamos levar ele até aqui. Joia? Então, o padrão de forma é a principal estrutura de onde é o que mais você vai utilizar aí nas suas criações dentro do PDesign 11, tá? Por quê? Porque ele é um padrão que ele dá acesso a toda a sua estrutura em geral do seu ponto, ou seja, você tem domínio total da estrutura do seu ponto criado, do seu ponto que você está criando. Ele é o essencial e automaticamente também ele se torna aí o arquivo de trabalho, tá? O que é o arquivo de trabalho mesmo, Mário? É o arquivo que o programador usa, né? O arquivo original, né, do design criado, tá? Então vamos lá, vamos aqui no form. Onde eu encontro esse padrão de forma? O padrão de forma é tudo que você desenha ou cria aqui manualmente dentro do PDesign 11 é chamado de padrão de forma. Já começa pelas suas formas. Se eu vim aqui em início, clicar aqui em forma e pegar qualquer uma dessas ferramentas aqui, vamos pegar aqui esse avião, por exemplo, vou desenhar o avião. Note que quando eu cliquei no avião, antes de eu desenhar, já apareceu aqui a estrutura do ponto. O que eu quero utilizar aqui? Eu quero utilizar um ponto de contorno. Esse ponto de contorno, também chamado de costura de linha, eu quero zigue-zague, eu quero ponto corrido, eu quero ponto triplo, que tipo de ponto eu quero contornar? Eu quero ponto corrido, então eu vou informar o PDesign que eu quero ponto corrido como contorno. E ele também tem aqui o ponto de preenchimento, também chamado de costura de região, tá? Eu posso selecionar o tipo de ponto que eu quero para a minha costura de região. Temos aqui vários tipos de ponto. Vou selecionar aqui o ponto de preenchimento, por exemplo.
Então vamos lá. E a cor? A cor do ponto corrido eu quero o vermelho, que é o contorno. E a cor do ponto de preenchimento eu quero uma cor verde. Tá? Então é essa a cor que eu desejo. Então eu vou criar aqui uma forma. Basta eu clicar e arrastar. Pronto. Eu criei a primeira forma. Então veja a diferença. Né? No nosso padrão de forma, se eu clicar sobre ele e vir aqui no atributo de texto, não aparece nada, porque nossa forma não é um texto, correto? E quando eu estou clicado com ele aqui, aparece aqui os padrões de forma, tá? Aliás, as configurações de formas. E como que eu acesso a minha estrutura desse ponto? Vindo aqui em atributos de costura. Em atributos de costura, eu tenho todos os ajustes possível desse tipo de ponto criado, de forma, tá? O padrão de contorno, chamado também dentro do PDesign 11. Então tem desde a costura de linha, note que a costura de linha, eu posso usar um tamanho do ponto de 2 milímetros, tá? Mário, mas que tamanho de ponta é esse de 2 milímetros, Mário? Se eu aproximar o nosso design do nosso contorno, vamos aproximar aqui. Vamos abaixar um pouquinho aqui. Vou utilizar a tecla Ctrl para a gente e o scroll do mouse para a gente aproximar. Então, se eu aproximar aqui, eu note que eu tenho aqui o contorno e entre um passo e o outro desse contorno é a distância de 2 milímetros. Eu posso aumentar esse passo, eu posso diminuir esse passo, tá? Então, eu tenho domínio, eu tenho controle sobre a estrutura desse ponto. Joia? E a frequência, o que é a frequência? Quantas vezes vai ser passado esse contorno aqui? Note que aqui está a frequência de 1, né? Ou seja, ele vai criar todo o contorno, começou aqui, terminou, pronto, acabou. Se eu colocar 2 ou 3, ele vai fazer esse mesmo procedimento 2 ou 3 vezes, que é a configuração da frequência do ponto de contorno, do ponto de corrido, tá? E no ponto de costura de região também tem o mesmo. Eu posso definir aqui sobre costura, que é o underlay, que é o ponto de suporte, tá? Posso definir a densidade, se eu quero degradê ou não, se eu quero a direção desse ponto. Tem outros ajustes aqui, tem a curva manual, o automático, o tipo de ponto, se eu quero que a ponta dele seja de pontiagudo, seja quadriculada, né? O trajeto do ponto de costura, posso definir aqui o tamanho do passo. Então veja que eu tenho uma estrutura inteira do tipo de padrão contorno, ou seja, padrão forma, dentro do PDesign quando eu utilizo esse padrão de contorno. Por isso que ele é o padrão original do arquivo de trabalho do programador do PDesign 11 dentro do PDesign, tá? Então com ele, vamos continuando aqui. Então criei esse avião aqui. Aí se eu utilizar, vamos supor que eu queira desenhar aqui manualmente qualquer design aqui. Então eu vou utilizar aqui início, eu vou vir aqui em formas novamente. Note que a ferramenta também ela é bem intuitiva, né? Já que é um padrão de forma, né? Eu sei que é um padrão que eu tenho acesso a todas as estruturas. Então basta eu vir aqui na ferramenta forma e eu vou encontrar todos os itens que eu preciso dentro da ferramenta forma. Então note que eu tenho aqui a perfuração manual, que é um tipo de criação manual dentro do PDesign. Temos aqui o tipo de contorno, tá? O que é esse contorno? Contorno são as ferramentas utilizadas para a criação manual dentro do PDesign 11, tá? Então vamos supor que eu queira que, vou pegar esse tipo de linha reta fechada. Então vamos supor que eu quero desenhar um triângulo, por exemplo. Então vou criar um triângulo aqui. Só eu clico 2 vezes, ele finaliza o nosso objeto, já com os parâmetros de ponto que deixamos definido já, tá? Mas ele é um objeto criado manualmente, porém ele não deixa de ser um padrão de contorno, um padrão de forma, dando acesso a todas as nossas estruturas. Então tudo que o criador, tudo que o programador for criar dentro do PDesign, ele está utilizando o padrão principal, que é o padrão de contorno, ou também padrão de forma, tá? Conforme mesmo você pode ver aqui pela própria apostila, ó, padrão de forma, padrão de contorno, joia? Então vamos voltar aqui no PDesign novamente, vamos melhorar aqui a visualização, vou vir aqui em imagem, vou vir aqui em clicar aqui para a gente poder melhorar a visualização, joia? Então, conforme você entendeu, você já, deixa eu clicar aqui no avião, vou excluir esse avião, tá? Então, o PDesign, ele existe 3 tipos de ponto, tá? Então, existe o padrão, aliás, 3 tipos de padrões. O padrão de ponto, que você não tem acesso a nenhuma configuração, nenhum atributo, você não consegue fazer muita coisa a não ser redimensionar e mudar a cor, tá? Temos o padrão de texto, que está relacionado ao caractere do texto, à maneira de criações de objetos do tipo texto, tá? Ele tem sim algumas configurações gerais dele, porém ele está limitado ao texto, tá? E temos o padrão principal, que é o padrão de contorno ou padrão de forma, que é onde você tem todo acesso à estrutura de desenho dentro do PDesign 11, tá?
Continuando o que eu estava falando, então se eu vou pegar aqui, por exemplo, o padrão de texto, tá? E eu vou trazer esse padrão de texto logo aqui abaixo, vamos colocar aqui nessa posição. E eu quero, vamos supor, remover a sobreposição. Vamos deixar o padrão de texto acima do nosso triângulo, vamos mudar aqui a nossa camada, joia? Então vamos supor que eu queira... Vamos mudar a cor do padrão de texto aqui, tá? Que está a mesma cor verde. Vamos vir aqui em texto, vamos clicar aqui, vou clicar aqui, vamos pegar um azul para a gente poder destacar bem aqui. Joia? Então eu vou selecionar esse objeto aqui, vou vir aqui em zoom, vou aproximar. Vamos aqui. Opa, zoom, vou criar aqui, aproximei, joia. Então vamos supor a seguinte situação, que eu queira remover a sobreposição aonde a minha letra do meu texto está sobre o objeto de forma, correto? Então o que eu tinha que fazer? Normalmente você seleciona os dois, tá? Seleciona nos dois, você clica nas camadas aqui duas vezes para ativar, se você quiser. O que vai acontecer? Eu venho aqui em início, eu venho aqui em modificar sobreposição. Quando eu vou ativar a modificar essa sobreposição para mim remover essa sobreposição, eu vejo que essa ferramenta está desabilitada. E por que ela está desabilitada? Pelo exato problema dos padrões aqui não estarem no mesmo padrão, tá? No mesmo tipo, ou seja, aqui eu tenho um padrão de forma e aqui eu tenho um padrão de texto, correto? Então o que eu falei no começo desse vídeo, aliás, começando há alguns minutos atrás aí, eu falei que se os padrões não estiverem nessa situação no mesmo tipo de padrão, eles não conseguem, né, fazerem ajustes entre si, tá? Eles precisam que os dois estejam no mesmo padrão. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que converter um deles para o padrão igual ao outro. Eu não consigo converter um padrão de forma para um padrão de texto. Por quê? Porque o padrão de forma não é um texto, correto? Mas eu consigo converter um padrão de texto para um padrão de forma. Ou seja, eu posso deixar fazer o texto depois de uma vez que eu defini que ele vai ser aquele texto mesmo. Eu posso fazer ele deixar de ser um texto e se comportar como um padrão de forma, um padrão de contorno. Aí quando eu faço isso aí, eu estou falando para o padrão de texto, né, para o PDesign 11, o seguinte, PDesign 11, pegue o padrão de texto, converta num padrão de forma e me dê acesso agora o padrão de texto vai virar um padrão de forma e eu vou ter todos o acesso de um padrão de forma, tá? Num padrão de forma, e não vai ser mais um padrão de texto, para que eu possa fazer ajustes utilizando outras camadas de forma aí. Só lembrando o seguinte, gente, uma vez que você converteu o seu texto em forma, você não consegue desconverter isso, tá? Você pode sim voltar atrás, utilizando a seta aqui de voltar, mas eu estou querendo dizer em questão de edição de design, né? Se você converter o seu texto e depois falar, converti, fiz a determinada ajuste, agora eu vou desconverter ele. Não, você não consegue fazer isso aí. Então, uma vez que você converteu para a forma, ele é forma. Lembra que a forma não vira texto, tá? E isso serve até mesmo para o texto. Se o texto virou forma, a forma não volta a virar texto, tá? Então, eu vou clicar aqui no texto, né? Eu vou converter ele para o padrão de forma, que eu preciso os dois padrões estejam no mesmo tipo de padrão, tá? Vou vir aqui em texto eu vou vir aqui em converter para contorno, tá? Que é o converter para forma, que é o mesmo. Vou vir aqui em converter para contorno. Uma vez que eu converti ele para contorno, agora sim. Agora eu posso fazer os ajustes. Agora eu posso clicar os dois. Mas antes de clicar nos dois, o que eu vou fazer? Eu vou clicar individualmente no texto. Vou clicar aqui na letra B, por exemplo. Veja o que aconteceu, né? Ele não tem mais o atributo de texto, ou seja, ele deixou de ser texto. Agora ele é um padrão de forma, com todos os atributos do padrão de forma. Ele é um arquivo de edição original do PDesign 11, mas no padrão de forma, tá? Ele tem o mesmo acesso que eu tivesse nesse objeto de triângulo aqui, tá? Então, uma vez que eu fiz isso aí, eu sei que agora eu não consigo mais editar a sua letra, eu não consigo mudar o B para um A, para qualquer outro tipo de letra, porque ele não é mais um padrão de texto. Então, eu vou selecionar os dois aqui. Joia, selecionei os dois. O que eu vou fazer agora? Quando eu selecionei os dois, olha que bacana, se eu vim aqui em início, veja aqui, nosso modificar sobreposição foi ativado. Ou seja, o PDesign entendeu que os dois designs estão no mesmo padrão
e sendo assim, os dois podem ter relação um com o outro, eles podem ter ajuste um com o outro, eles podem somar, ou pode dividir, pode excluir um com o outro, tá? Então, vou clicar aqui em modificar sobreposição e eu vou clicar aqui em remover sobreposição, ou seja, eu quero excluir as partes que estão abaixo das nossas letras aqui, tá? Que vai ficar um objeto vazado. Se eu clicar em remover sobreposição, a mágica acontece, porque eu estou trabalhando com o mesmo tipo de padrões, tá? Então, se eu clicar, por exemplo, aqui na letra B, vamos clicar aqui na letra B, vamos tirar fora aqui, arrastar um pouco abaixo, veja que o nosso fundo de forma, ele recebeu, né, essas atualizações, essa remoção de sobreposição, porque eles estão trabalhando no mesmo tipo de padrão, tá? Eles estão no mesmo tipo de padrão. Então, deixa eu voltar aqui. Em zoom tudo, vamos. Joia. Então, você notou que o padrão de texto e o padrão de forma, né, eles precisam, para eles trabalharem entre si em conjunto, para eles terem relação um com o outro, em questões de ajuste, eles precisam estar no mesmo tipo, tá? E para finalizar, então, agora, quando o artista está criando, então, o nosso design, ele fez todo aquele procedimento, criou, né? Então temos aqui, por exemplo, esse padrão de forma, tá? Vamos excluir esse padrão aqui de pontos, que você já entendeu. Vamos excluir esse aqui padrão de forma também, que você já entendeu que é o texto que foi convertido, tá? É o padrão de texto que foi para a forma. E vamos supor que eu tenho aqui esse nosso design, tá? Então, se você enviar esse design para o seu cliente da maneira que está agora, né, ele pode pegar os atributos dele e acessar todos os atributos dentro do programa dele, tá? Isso é bom para quê? Porque quando você trabalha em conjunto com outro programador, ou até mesmo seu cliente que pediu para fazer um ajuste, depois ele acaba de fazer um ajuste, você envia como está, né? Você salva ele em PS, né? Envia como está. Mas quando você vai trabalhar, quando você vai enviar esse arquivo para um cliente que você já definiu que esses são os ajustes principais do seu design e você não deseja que por acidente o seu cliente mexa na estrutura desse ponto e acabe danificando e, de certa maneira, cair na responsabilidade sobre você que está criando esse design, você faz o seguinte, você transforma esse padrão de forma em um padrão de ponto, retirando toda essa estrutura de acesso a esse padrão, tá? Aí se o seu cliente, né, ele quiser fazer uma alteração nesse padrão de forma por si, ele vai ter que fazer as conversões, mas aí já é responsabilidade dele, né, porque você já não deu essa permissão para ele fazer esses ajustes. Então, qualquer ajuste que ele for fazer, ele vai ter que transformar o padrão de ponto para um padrão de bloco, ou então um padrão de contorno, e ele sabe que vai perder a qualidade, de certa maneira, e vai ter, de certa maneira, alguns itens aí que vai aparecer no design aí, meio que desagradável, que ele vai ter que fazer uma edição mais completa. Então, aí fica a responsabilidade do próprio cliente ou da própria pessoa que recebeu essa matriz, tá? Então, resumindo, como que eu faço para transformar ela num padrão de ponto? Note que estou aqui, né, com o padrão de forma, né? Estou com acesso a todos os nossos formas aqui. Eu vou enviar essa matriz para o cliente. Então, eu vou vir aqui em formas, que é o padrão dele, e vou vir aqui clicar em converter para pontos. Quando eu clico em converter para pontos, ele vira um padrão de pontos. Agora, o seu cliente não pode mais acessar essa estrutura, tá? Então, note que se ele tentar criar, ele não vai conseguir acessar e você salva ela como PS e manda para o seu cliente, tá? Mas sempre lembre, antes de fazer isso aqui, salva uma cópia como padrão de forma mesmo, para que você mesmo precisar editar, você já tem a cópia já com o padrão original de trabalho, tá? Esse aqui é o padrão de bordado, então uma vez que você fez, você vai enviar para o seu cliente e se ele for fazer alguma conversão, ele vai ter que, por si próprio, vai ter que clicar e utilizar aqui ó, para converter para blocos ou converter para contorno, aí fica a responsabilidade dele sobre a qualidade da matriz, porque como você já viu, ele sofre uma queda de qualidade, tá? Ele sofre uma alteração em alguns pontos, tá? E também sofre alguns atributos dele que não fica muito legal feita essa conversão. Por quê? Porque não é uma matriz original. Aqui já não é mais a original de trabalho, é a matriz original para ser bordada, tá? Quero que vocês entendam. Ela está perfeita, vamos supor, para ser bordada. Ela está ela está na sua qualidade original. A partir do momento que eu vou converter ela, eu já perco essa qualidade original do padrão de
pontos para arquivos de bordados, tá? Gente, espero que vocês tenham entendido e que tenham compreendido essa aula, tá? Quero que vocês deixem o seu like, deixem o seu comentário. É muito importante porque a gente vai se baseando aí, né? As nossas aulas, e de acordo vocês vão deixando o seu like, os seus comentários, para que a gente venha trazendo cada vez mais conteúdo que agregue valor para você, tá? Para você que está aprendendo, para você que já tem uma experiência em software de bordado, para que vocês criem aí design mais limpo, com mais qualidade possível, tá, gente? Um forte abraço e até o próximo vídeo.